Então, estamos aqui já, tudo certinho. Bom dia a todos, novamente. Agora está começando a gravar a aula. E os nossos objetivos da aula de hoje é compreender o significado de razão entre duas grandezas, identificar a fração como representação da razão entre duas grandezas, em diferentes contextos. Antes de mais nada, eu tenho alguns conceitos para a gente conversar aqui antes de começar, né? Primeiro, conceito de razão, e segundo, o conceito de grandeza. São muito importantes para você entender o que seria isso, tá? Primeiro, a razão. Alguém de vocês consegue identificar o que é razão em matemática? O que significa essa razão? Se a gente estivesse falando de filosofia, a gente estaria falando de razão, alguma coisa do cérebro, né? Alguma coisa que você pensa. Mas e matemática? O que significa razão, né? Entre duas coisas. A gente pode. Alguém quer compartilhar com a gente alguma coisa? Uma coisa que sabe ou não? Estou vendo centro de mídia, se alguém está dando opinião, não. Está diminuindo o número de pessoas, hein? O pessoal dessa sala já foi mais assíduo, então antes dava 20, agora está dando 16. Razão é igual a fração, exatamente, Letícia. Razão é igual a fração, tá? A gente pode dizer que a razão também é a comparação, tá? Comparar dois valores, né? Quando eu pego, por exemplo, e comparo, vou fazer uma receita de bolo, por exemplo, tá? Aí você tem lá um ovo para cada 2 xícaras de farinha. Isso é uma razão, né? Eu comparei 1 para 2, tá? Então, a razão, para me representar ela matematicamente, eu vou fazer isso com uma fração, tá? E as grandezas? O que será que queria dizer a grandeza? No caso que eu falei agora há pouco, da receita de bolo, ela poderia ser representada como quantidade de alguma coisa, né? Por exemplo, a quantidade de ovo, que é uma quantidade, eu vou comparar com outra quantidade, que é 2 xícaras de farinha, tá? E daí vem vários conceitos, por exemplo, de proporção. Se eu, por exemplo, fosse acrescentar, eu quero aumentar minha receita de bolo. Se eu começar a usar 2 ovos, proporcionalmente, quantas xícaras de farinha eu teria que usar? Se para um ovo eu uso 2 xícaras, para 2 ovos eu usaria quanto? Alguém? Sim, vamos devagar então. Imagina que eu tenho aqui, né, eu tenho um ovo, vou colocar aqui, escrever aqui, tentar escrever aqui, ó. Se eu for fazer uma receita de bolo e eu uso um ovo, e na receita ela me fala que para quando eu uso um ovo, eu tenho que usar xícaras de farinha, vou tentar escrever aqui que é mais fácil. Para farinha, eu usaria 2 xícaras. 2 xícaras. Tá? Então, nós temos assim, um ovo, 2 xícaras de farinha. Isso está na receita, tá? Isso eu posso representar através de uma razão, tá? Que é 1 para 2. É uma razão, tá? Eu estou fazendo a razão entre a quantidade de ovo e farinha, tá? Se eu usar 2 ovos, né, se eu passar a usar 2 ovos, quantas xícaras de farinha eu utilizaria? 4? Isso, 4 é proporcional, né? Eu aumentei a quantidade de ovo, eu aumento a quantidade de farinha também, porque senão fica desproporcional, né? Mais ainda, eu não sei se vocês lembram, mas no fundamental, o professor de vocês lá provavelmente colocou um sinal de igual entre as duas razões, entre as duas frações, e se você multiplicar isso daqui em cruz, ó, 1 vezes 4 é igual a 4, não é? É igual a 4. E se você multiplicar 2 vezes 2, também dá 4. Isso significa que essas duas razões, ou essas duas frações, elas são proporcionais.
Se eu colocar uma outra fração aqui para você, por exemplo, 3/5, ou seja, pensa assim, eu uso 3 ovos para 5 xícaras de farinha. Eu alterei a receita. Estou querendo fazer um outro bolo, no caso, tá? Esquece essa daqui, esquece essa daqui. Eu mudei a receita, eu quero fazer um outro bolo lá. E nesse bolo, ele fala para mim que a cada 3 ovos, eu utilizo 5 de farinha. Proporcionalmente, se eu quiser dobrar essa receita, né? Se eu quiser dobrar essa receita, eu multiplicaria por 2, não multiplicaria? Isso daria aqui para mim, daria 6 ovos, eu teria que dobrar a receita, eu mudo para 6, e aí quantas xícaras de farinha eu deveria usar? 10, né? Isso, eu dobro, né? Agora multiplica cruzado para você ver, ó. Essa fração e essa fração, a gente pode dizer que elas são iguais, tá bom? Professor, mas o número está diferente, né? Experimenta dividir 3 dividido por 5, né? Dá 0,6, e 6 dividido por 10 também dá 0,6. Portanto, são frações equivalentes. E se você multiplicar cruzado, ó, 3 vezes 10, 3 vezes 10 é 30. E se você multiplicar 5 por 6, de forma cruzada, ó, 5 por 6 também dá 30. Então, isso significa que eu tenho frações ou razões equivalentes ali. Tudo bem? É só para a gente tentar entender aí o conceito de fração e razão, tá? Agora, vamos tentar entender a parte de grandeza, né? O que são grandezas em matemática, tá? Ó, o que é grandeza? Vamos aqui no site aqui, ele fala para a gente, ó. Segundo a forma... Opa, vou voltar aqui. Aí, voltou. Olha lá. As grandezas, estou aqui, tá? No texto, ó. As grandezas são classificadas como escalares e vetoriais. No caso das grandezas escalares, são aquelas definidas apenas por um número seguido de uma unidade de medida. Essas grandezas precisam apenas da informação do módulo, valor numérico, para serem completamente caracterizadas. São o caso, por exemplo, do tempo, temperatura, massa, né, distância. Quando você vai falar de distância, a gente está falando em metros, centímetro, milímetro. Quando eu estou falando de tempo, eu estou falando de segundos, minutos, horas, né? Então, são grandezas escalares, né? Eu consigo medir essas grandezas de tal forma que eu represento ela em forma de módulo, o valor numérico dela, tá? Temperatura. Quais são as unidades de temperatura que vocês conhecem? Grau. Graus. Tem mais? Alguma mais? Lá nos Estados Unidos, como é que eles medem temperatura? Não é em graus Celsius. É em outra unidade. Alguém lembra? Alguém já ouviu falar? Fahrenheit? Eu não sei se Isso, é assim, não. Fahrenheit, né? E também tem a medida de temperatura que os cientistas usam, que é de Kelvin, tá? Eles usam o conceito de temperatura, eles usam Kelvin, tá bom? Bom, aí tem outros tipos de grandezas aqui, tá? São as vetoriais, né? Que aí eu não quero que você se atente a isso, eu só quero que você perceba o seguinte: o que é grandeza? Alguma coisa que eu posso medir, né? Tempo, massa, volume, que mais? Temperatura, né? Quantidade de alguma coisa. No caso da que eu estava explicando agora há pouco, a gente estava fazendo a receita de bolo, né? Ou quantidade de ovos, quantidade de xícaras de farinha, eu consigo dar uma unidade para ela, percebe? Então, grandeza significa isso. Então, aí, na nossa aula aqui, ó, compreender o significado de razão entre duas grandezas. Então, no caso aqui, razão é uma fração. Grandezas, alguma coisa que eu posso medir, né? Tempo, temperatura, massa, né? Ficou claro isso para vocês? Ficou, senhor? Sim. Então, vamos lá. Aqui, então, primeiro exemplo aí. A razão entre duas grandezas diferentes é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Exemplos.
300 mil habitantes dividido por 520 quilômetros quadrados. E letra B, 200 quilômetros dividido por 5 horas. O que será que significa isso? Né? Então, vamos lá. Alguém pode ler para mim? Alguém quer ler? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu pareço ser bravo, mas eu não sou bravo, não, viu, gente? Ninguém quer ler? Eu leio. Por favor, obrigado. Pode começar? Pode. Chamamos de grandeza o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e etc. Vale recordar que a razão entre dois números, A e B, com B... É B, professor? B e zero? Aí você lê assim, B diferente de zero, tá? Com B diferente de zero, é dada por A sobre B. Segue um Beleza, exemplo. gente? Ah, É só isso. Desculpa, deixa eu só fazer uma explicaçãozinha aqui, né? Tá bom. Quando você leu aí, vale recordar que a razão entre dois números A e B com B diferente de zero significa que numa divisão, né, quando eu estou fazendo a fração ali, o B, no denominador, ele nunca pode ser zero. Porque se ele for zero, isso não existe, tá bom? Por isso que ele falou isso. Pode continuar. Segue um exemplo em que podemos aplicar o significado de razão entre duas grandezas. Exemplo: a cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, possui uma população estimada para o ano de 2019 de 2.872.347 habitantes, a uma área territorial de 693.453 quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica desse município? Tá. Antes da gente aprofundar agora, obrigado, viu? Antes da gente aprofundar agora, a gente está estudando aí o conceito de densidade demográfica, tá? Densidade, quando a gente está falando de densidade, a gente pode calcular a densidade, por exemplo, quimicamente da água, né, do óleo. Se você comparar água e óleo, né, o que seria, qual é mais denso, qual é mais grosso, digamos assim? Água. A água é mais grosso que o óleo, vocês acham, gente? Ela escoa mais fácil por um cano, por exemplo. O óleo boia em cima da água. Sim, podemos dizer que água e óleo não se misturam, né? A gente já sabe disso. Mas o óleo, ele acaba sendo mais denso que a água, tá bom? Ele é mais grosso, digamos assim. Então, quando eu estou falando de densidade demográfica, eu estou falando de uma cidade, por exemplo, que ela tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. Ela concentra muita gente. Tipo a cidade de São Paulo, tá? Ela tem muitos habitantes ali por quilômetro quadrado, no mesmo espaço, por exemplo, que, vamos pegar aqui, cidade de Taubaté e Pinda junto, deve dar o tamanho de São Paulo. Ela tem muito mais habitantes no mesmo espaço, né? São Paulo. Então, isso é densidade demográfica, tá? Então, olha lá, ó. Para calcularmos a densidade demográfica, utilizamos a razão D igual habitantes dividido pela área. Então, ali, ó, ele pegou o número de habitantes da capital, Salvador, e dividiu pela área de Salvador. Então, a densidade ali deu 4.014 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso é a razão, tá bom? A razão entre habitantes e o número de habitantes e a área de Salvador seria a densidade e que dá 4.014 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Bom, essa razão significa que em cada quilômetro quadrado existem, em média, 4.014 habitantes. Percebe quando eu leio essa razão? Porque embaixo aqui, ó, está quilômetros quadrados, né? Na parte de baixo da razão, que é a área, tá? Nesse problema, vimos que a densidade demográfica é a razão entre duas grandezas, habitantes por área. Tá claro até aqui? Alguma dúvida?
Pessoal do centro de mídias aí, tá tudo bem? Isabel, tá me escutando legal? Então tá, vamos para a página 70, ok? Exercício número 1. Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. Responda. Qual a razão entre os chutes a gol e os gols marcados? 7/3? Isso, né? Tranquilo, né, gente? Razão, você já sabe que é uma divisão, né? E essa divisão, então, ele produz para a gente aí a razão entre os chutes a gol, chutou 7 bolas. Quantos gols ele marcou? 3. Ou seja, 7/3. Ficou claro isso daí? Entenderam? Porque quando eu falei que razão é uma comparação também entre duas grandezas, né? No caso aí, a grandeza aí não é massa, não é tempo, não é nada, é chutes a gol. Posso criar essa grandeza, tá certo? Tudo bem? Vamos avançar? Então tá. Letra B. Qual a razão entre gols marcados e os chutes a gol? Bom, entre chutes a gol, que foram 7, e gols marcados, que foram 3, aqui na letra A, né? Na letra B, ele pede para você inverter essa razão. Então, a ordem na razão entre as grandezas, ela importa, tá? Ele marcou 3 gols e chutou 7 bolas. Então, 3/7. A razão que ele quer aí é gols marcados para chutes a gol, tá? A ordem aí importou, ok? É diferente. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Pessoal que não estiver entendendo, pode perguntar, tá? Questão número 2. Alguém pode ler para mim? Posso, professor? Um pote de azeitonas possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual a razão entre o peso líquido e o peso bruto do pote? E aí, pessoal, como é que ficaria aí? 250/300? É isso aí. Vamos colocar aqui essa razão. 250/300. Uma pergunta agora para vocês. Nessa razão aqui, teria como eu simplificar essas frações? Ou seja, essa fração aqui, ela é irredutível? Ou tem como eu colocar a mesma razão, mas escrever ela de forma diferente? Será que teria como? Vou colocar aqui no preto e branco, que é melhor. Professor, Eu? daria para simplificar por 5? Daria, exatamente. Então, vamos fazer isso. Vamos simplificar por 5. Quem que falou aí? Paulo Ricardo. Ô, Paulo, então vamos dividir por 5 em cima, né? E embaixo. Então, dividir 250 dividido por 5 daria quanto? Ô, senhor, Eu? por que que não corta os 2 0? Pode cortar. Boa ideia. Vamos cortar. Cortando os 2 zeros. 25 dividido por 5 dá quanto? 5, 5. 30 dividido por 5 dá quanto? 6. 6. 6. Então, beleza. Agora, 5/6, ele dá para reduzir? Ele é uma fração irredutível. Tem como eu simplificar mais ela? Não tem, né, pessoal? Vamos dividir aqui na calculadora. Vou pegar aqui, vou dividir 250 e vou dividir por 300, que é a primeira fração que a gente teve lá, que é a razão. Dá 0,8333. Lembrando das nossas aulas anteriores, esse número é de que tipo? O que ele é, pessoal? Ele é um número natural? Número racional?
Ele é um número racional, né? Porque está representado numa forma de fração, muito bem, mas ele também é uma dízima periódica. Perceba que eu estou repetindo 3 infinitamente aqui, né? Então, eu dividi 250 por 300 e deu esse valor. Será que se eu dividir 5 por 6 vai dar o mesmo valor? 5 dividido por 6 também dá o mesmo valor. Então, significa que 250 e 305 sextos são razões equivalentes, são frações equivalentes, elas representam a mesma quantidade. Beleza? Ficou claro isso? Beleza. Então, a gente chegou aí em 5 sextos aqui, né? Porque nós simplificamos essa fração. Eu cortei os zeros aqui. Depois que eu cortei os zeros, eu dividi por 5 e chegamos em 5 sextos. Beleza? Então, aí, a razão entre o peso líquido e o peso bruto é 5 sextos desse exercício. Podemos avançar, então, se ninguém tiver dúvidas, tá? Se tiver dúvida, pode me parar, tá bom? Terceiro. Na Olimpíada de Língua Portuguesa do colégio, Jefferson resolveu 40 questões e acertou 24. Sibeli resolveu 40 questões e acertou 28. Quem apresentou o melhor desempenho? Então, vamos lá, né? Vamos fazer a razão entre as questões do Jefferson primeiro. Quanto que daria aí, pessoal? Vamos colocar... Eu posso fazer ela na ordem que eu quiser, tá bom? Eu vou fazer a razão entre quantas ele acertou e quantas questões tinha na prova. Então, para o Jefferson, eu vou colocar aqui como J, tá? O Jefferson, ele acertou 24 questões de 40. Essa é a razão entre as grandezas acertou e o total de questões, né? A razão entre as questões dele. E a Cibele, ela acertou 28 de 40 questões. Logicamente, só de você olhar para a fração, o melhor desempenho foi da Cibele, né? Só você bater o olho e você sabe, bom, se essa daqui, se a razão entre as grandezas aqui é o número de acertos pelo total de questões, então significa que a Cibele acertou mais, ela acertou 28 em 40. Quando a gente trabalha isso, dá para você começar a entender um pouco sobre qual fração é maior, né? No caso, se eu pergunto para você, se eu coloco uma fração lá, por exemplo, 5 sextos e 4 sextos, né? Qual fração representa a maior quantidade, né? Essa razão aqui, se você pegar na calculadora e dividir, né, 5 dividido por 6 dá 0,83. E 4 dividido por 6, quanto que daria? 0,66. Então, a gente poderia dizer que 5 sextos ele é maior do que 4 sextos, né? Beleza? Ficou claro isso? Então, aí, a Cibele acertou mais questões. É legal ficar escrevendo aqui com esse negócio aqui. Se alguém quiser me dar uma mesa digitalizadora, eu agradeço, tá? Aí você fica só escrevendo como se fosse uma lousa. É bem legal. Eu estou escrevendo pelo mousepad do notebook, por isso que fica meio ruim assim, tá? Tudo bem até aqui, gente? Temos 17 alunos aí. André entrou agora. Rafael, Vitória. Pessoal aí, participa, tá? Se tiver alguma dúvida. Por enquanto, acho que está tranquilo, né, gente? Então, vou para a quarta questão. Em uma escola, o grupo docente é composto por 30 mulheres e 18 homens. O grupo docente é os professores, tá, gente? Então, essa escola tem bastante professor, tem 30 mulheres e 18 homens. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens? É tranquilo, né? A razão que eu tenho que fazer é entre o número de mulheres, vou colocar assim, tá? E o número, deixa eu ter que afinar um pouco isso aqui, por isso está assim. Entre o número de homens. Se eu olhar no exercício lá, o número de mulheres é
30. E o número de homens é 18. Pergunta: tem como eu reduzir essa razão? Ou seja, eu já estou no modo irredutível dela, ou eu posso reduzi-la? Eu posso representar ela de forma diferente? Eu simplifico ela. Por Pode quanto reduzir, senhor. Oi? Dá para reduzir por 3. Por 3? Tá bom, então vamos reduzir por 3 primeiro. Vou dividir 30 por 3 e vou dividir 18 por 3. E isso vai dar, para mim, 30 dividido por 3 é 10. E 18 dividido por 3 é 6. Dá para reduzir mais? Dá. Vou dividir por quanto? Por 2. Vou dividir por 2 o 10 e vou dividir por 2 o 6. Então, eu vou ter 10 dividido por 2 vai ser 5. E 6 dividido por 2 vai ser 3. Dá para reduzir mais? Acho que não dá mais, né? Deixa eu colocar a calculadora aqui do lado. Eu quero que vocês fixem bem isso, tá? Essas frações, a gente coloca o sinal de igual ali. Então, significa que elas são iguais. Significa que se eu pegar 30 e dividir por 18, ele vai dar 1,66667, uma dízima periódica. E se eu pegar 5 e dividir por 3, vai dar o mesmo resultado, tá vendo? Então, são frações equivalentes, tá? Mais ainda, se eu multiplicar cruzado, ó, 10 por 3, ó, dá 30. E 6 por 5 também dá 30. Tá bom? Ficou claro isso? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver Não, o pessoal do Centro de Mídias lá. O pessoal do Centro de Mídias está ok aí? Isabelle? Quem está mais no Centro de Mídias? Vamos ver. Só está a Isabelle. Está tudo ok aí, Isabelle? Está me escutando legal? Coloca no chat aí para mim. Beleza. Não mandou agora. Ela mandou faz um tempo já. Isabelle, qualquer coisa você coloca aí no chat, tá? Às vezes o centro de mídias ele cai, por isso que é bom, é até melhor pelo Meet, tá? Então vamos lá, vou avançar aqui. Vou apagar isso aqui. Alguém pode ler para mim a questão 5? Senão fica só eu falando aqui, vocês vão ficar com sono aí já já. Mariana, Matheus, pode ajudar eu aí a ler a questão? Não? Tá bom, sem problema. Ah, pessoal, depois eu vou pedir para a gente abrir as câmeras no final da aula, só para a gente tirar um print, tá? Da nossa aula. E para a gente se conhecer um pouco também, né? Porque eu não conheço ninguém quase, não se conhece, tá? Fica só eu aparecendo aqui. Matheus, meu microfone está quebrado. Essa é a desculpa fatal, né? Todo mundo faz essa desculpa aí. Beleza, Matheus, não tem problema não, tá? Então, vou ler aqui. 5. Joana e Paula fizeram caminhadas juntas. Ficou mudo? Pessoal, está me escutando? Tô, senhor. Ah, beleza. A Isabela respondeu também. Isabela está ok aí. Vamos continuar. Então, a questão 5. Joana e Paula fizeram caminhadas juntas em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos. E Paula deu 10 voltas em 40 minutos. Qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto para cada um deles? Então, rapidinho, nós faremos isso. Para a Joana, vamos fazer para a Joana primeiro. Vou colocar um J aqui, para a gente representar a Joana. Joana deu 8 voltas em 40 minutos. A razão que ele quer, a ordem é entre o número de voltas e o tempo gasto. Então, vamos colocar aqui, 8 voltas em 40 minutos.
Dá para me simplificar isso? Dá, né? Eu vou dividir por quanto? O Por 40 8? tá, isso, o 40 está na tabuada do 8, né? Então vamos dividir por 8 em cima e embaixo aqui, só para a gente representar aí de forma da fração irredutível, tá? 8 dividido por 8 é 1 e 40 dividido por 8 é 5. Então a razão da Joana é 1/5. Agora vamos fazer a de Paula. A de Paula, ela deu 10 voltas em 40 minutos. Em 40 minutos. O que representa para mim, simplificando essa fração aí, dá para dividir por 10, né? Dá para dividir por 10 em cima e embaixo. 10 dividido por 10 seria 1, e 40 dividido por 10 seria 4. Certo? Quando eu pego o número 1, ou essa razão aqui da Joana, 1/5, vamos pensar que ela deu uma volta a cada 5 minutos, ela dá uma volta, né? E a Paula, ela dá uma volta a cada 4 minutos. O que representa, então, quem é mais rápido aí? Tá bom, Maria. A Maria caiu e entrou. Melhorou aí, Maria? Não sei se ela entrou de volta. Maria Júlia. Quem é mais rápido aí, pessoal? A Joana ou a Paula? Joana, A Joana, ela deu 8 voltas em 40 minutos. E a Paula, ela deu A 10 Paula, então, a voltas Paula. de 40 minutos, tá? Ou seja, a Joana, ela dá uma volta a cada 5 minutos. E a Paula, ela dá uma volta a cada 4 minutos. Percebe? Então, significa, então, que a Paula, ela dá uma volta muito mais rápido que a Joana. Ela dá 1 minuto mais rápido que a Joana a volta. Então, a Paula, ela é mais rápida. Tá ok? Qual foi a razão entre o número de tempos para cada um deles? Bom, já está aqui, né? A Joana e a Paula. Pessoal, vocês têm a apostila aí, tá? Quem não tiver apostila, logicamente, precisa fazer isso no caderno, tá? Então, começou a chover. Precisa fazer isso aí no caderno, né? E aí no caderno, você vai anotar lá para mim a página, né? Vai anotar o exercício, para depois você mandar a resposta para mim lá no Google Sala de Aula, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Posso apagar aqui? Tá tranquilo? Centro de mídias, deixa eu ver o pessoal lá, se tá tudo bem. Peraí que tá tudo bem, não falou nada, né? Então, vou continuar. Opa, questão 6. Aí, ó, ele está falando sobre área, né? Um hospital tem 1.600 metros quadrados de área construída e 4.000 metros quadrados de área livre. A razão da área construída para a área livre é... Eu não vou fazer, tá? Eu vou deixar que vocês façam, tá bom? Lembrando que essa razão, né? Você vai fazer aí, logicamente, 1.600 por 400, você vai simplificar isso para mim, tá? Eu quero que você sempre chegue na fração irredutível, tá bom? A questão 7. A idade de Rodolfo é 25 anos e a idade de Ariane é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Rodolfo e Ariane? Tranquilo também, você vai fazer a razão e vai chegar na fração irredutível para mim, tá bom? Depois, quando eu colocar a atividade lá no Google Sala de Aula, você faz essas duas questões aqui que ficou faltando, tá? Beleza. Chegamos na aula 3 e 4. A resolução de problemas envolvendo razão entre duas grandezas. Para o desenvolvimento das atividades propostas a seguir, será necessário relembrar algumas fórmulas, raciocínio algébrico e técnicas de resolução de equações. Você deverá ficar atento ao comentário de possíveis complementos que o professor fará no decorrer da aula, pois serão apresentados novos significados sobre proporcionalidade. Então, pessoal, que fique claro para vocês, né? Na aula 1 e 2, que nós acabamos
de estudar, nós estudamos o conceito de razão e a razão entre duas grandezas. Agora nós vamos aplicar isso na resolução de problemas, tá bom? Então, o objetivo da aula aí, ó, é resolver situações, problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de natureza diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Nesses problemas da aula 1 e 2, se você perceber, né, toda hora que a gente estava fazendo a razão, ó, só para você ver no exercício 6, é área construída com área, a razão entre área e área. Aqui no exercício 7, a gente estava fazendo a razão entre idade e idade. Agora nós vamos fazer a razão entre grandezas que são diferentes. Vamos olhar aqui no exercício 1, tá? A distância entre as cidades de Osasco e Barretos é de 427 quilômetros. Então, nós temos uma distância aí. O motorista fez esse percurso em 5 horas. Qual a velocidade média em que esse motorista viajou? Se não me engano, vocês viram isso com a professora Claudete, né? Esse ano, em física. É isso? Acompanharam com ela? Como faz para calcular a velocidade média? De qualquer forma, ele fala aí para você, né? Para calcular a velocidade média, utilize a fórmula VM igual a distância percorrida pelo tempo gasto. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular aí a velocidade média. A velocidade média, então, para mim calcular ela, é a distância percorrida pelo tempo gasto. No problema, então aí, ó, eu tenho velocidade média. Deixa eu apagar porque ficou feio. Vou colocar um V decente, né? Velocidade média, esse VM, é igual a distância percorrida. Qual é a distância percorrida entre Osasco e Barretos? É de 427 quilômetros. Dividido a razão entre o tempo gasto. Agora, com o tempo gasto. O tempo gasto que o motorista fez é 5 horas. 5 horas. Bom, chegamos na razão da velocidade média aí. Mas o que eu posso fazer aqui, pessoal? Tem como simplificar essa fração? 427 sobre 5, tem como simplificar ela? Não. Não tem, né? Porque o 5 só é divisível por 5, né? O número primo, e só dá para dividir por 5 e por ele mesmo. Só que o 427 não dá para dividir por 5, então não tem como simplificar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dividir 427 por 5. 427 dividido por 5. Isso vai dar para mim 85,4. Então, eu vou colocar esse valor aqui. 85,4. Só que agora, eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Existe uma unidade de medida de velocidade. Nesse caso aqui, vai ser quilômetro por hora. Então, eu tenho que colocar isso aqui, ó, a unidade, tá, de medida. É quilômetro por hora. Então, a velocidade média entre Osasco e Barretos, feita em 5 horas, é de 85,4 km por hora. Provavelmente a professora de física falou para vocês em que a velocidade média, imagina que você saiu de Taubaté e foi lá para São Paulo, por exemplo. Será que você consegue manter a mesma velocidade o tempo inteiro? Se você pegar o seu carro, né, saiu da porta de casa e foi até São Paulo, será que você consegue, por exemplo, manter 100 km por hora o tempo inteiro? Né? Você não pisa no freio nunca, né? Não para no sinal, você não faz nenhum movimento que tenha que frear ou acelerar. Isso não acontece, né, gente? Então, a velocidade média é uma média da velocidade que ele fez entre a cidade de Osasco e Barretos aí nesse exercício. E no caso aí deu 85,4. Né? Alguém tem alguma dúvida? Ficou bem explicado ou não? Quer que eu explique de novo? Eu entendi, senhor. Entendeu? Ficou claro aí?
Então, quando não der, quando eu estou fazendo aqui, lembre-se que a razão feita aqui é entre grandezas diferentes, né? Ele utilizou, a primeira grandeza, ele utilizou distância, e a segunda grandeza, a grandeza de baixo, ele usou tempo. Então, quando eu estou falando disso, eu estou falando de grandezas vetoriais, tá? Depois a gente vai aprofundar disso daí. Mas são grandezas que ele fornece para mim uma unidade, né? Quilômetro por hora. Posso transformar isso também para metro por segundo, né? Eu não vou me ater isso agora, tá? Posso apagar aqui? Posso continuar? Pode. Tá, beleza. Então, vamos para a questão de número 2. Olha lá. 2. Uma moto tem autonomia de 20 km por litro de gasolina. Tá? Então, a cada 1 litro de gasolina, ele percorre 20 km. A moto faz isso. Em uma viagem, essa moto percorreu 350 km. Considerando que o valor do litro de gasolina é de R$ 3,99, qual foi o valor gasto nessa viagem? E aí, pessoal, como é que a gente vai resolver essa questão? Como é que vocês resolveriam essa questão? Agora começou a ficar legal. Deixa eu colocar essa questão aqui, porque fica mais fácil. Copiar ele. Quero pegar só o exercício. Aqui, a gente vai utilizar, pessoal, o conceito de proporcionalidade, né? Vai utilizar o conceito de proporcionalidade. Então, essa moto, a autonomia dela, ela faz 20 km por litro, né? Só que ela percorreu 350 quilômetros. Né? Considere que o valor do litro de gasolina é de R$ 3,99. E quanto será que ele gastou para fazer essa viagem? Como é que você faria essa relação aí, né? Eu teria que descobrir quantos litros ela gastou, concorda? Para mim saber quanto que eu gastei. Certo, gente? Certo, senhor. Vamos colocar aqui assim, então. 20 quilômetros, é a razão, né? 20 quilômetros, ela faz com 1 litro. Vou colocar a fração aqui, ela faz com 1 litro. Vou confirmar se o pessoal do centro de mídia está lá, não caiu. Tá ok aí, Isabelle? Está me escutando legal? Creio que sim. Bom, quantos litros será que ela gastou? Eu vou fazer uma relação lá. Quantos quilômetros ele percorreu? Ele percorreu 350 quilômetros. Quanto será que ele gastou em litros para percorrer os 350 quilômetros? Eu vou fazer essa relação aqui. Isso aqui chama-se... Alguém sabe o que significa isso que eu estou fazendo? A gente chama isso de regra. O André já calculou já. Vamos ver, André, não tenho certeza. Regra de 3? Isso, regra de 3, né? Ou seja, se em 20 quilômetros ele percorre 1 litro, 350 quilômetros ele vai percorrer quanto? Eu posso fazer dessa forma, como eu posso fazer assim, ó. Deixa eu te apagar isso aqui. Para ficar mais clara a regra de 3, para vocês entenderem, eu posso fazer a relação assim, ó. Se 20 quilômetros ele percorre, ele consegue fazer com 1 litro de gasolina, 350 quilômetros, quantos litros ele vai fazer? Ou seja, nessa pergunta, quando você faz, quantos litros ele vai fazer, você não sabe, então você coloca X. Então, 20 quilômetros, 1 litro, 350 quilômetros, quanto que ele vai fazer? Sempre coloca essa setinha aqui para te ajudar, tá? Ou você pode fazer isso, ou você pode colocar um sinal de igual e representar uma fração. Ou seja, isso daqui eu também posso representar dessa forma aqui, ó. Tá? A regra de 3 também pode ser feita assim, ó. Quilômetro por quilômetro, você coloca um embaixo do outro, tá? 20 por 350. E você coloca litro embaixo de litro. Você coloca o sinal de igual, coloca a fração e coloca 1 sobre X. Tá?
Depois que você faz isso, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar ele de forma cruzada, né? Eu vou fazer 350, eu vou multiplicar aqui por 1, né? E 20 eu vou multiplicar por x. Quanto que dá 20 vezes x? Né? Aqui também, ó, você pode multiplicar de forma cruzada. Ó. 20 por x e 350 vezes 1. Tá? Multiplica cruzado aí. Então, vamos fazer aí. Ó. Colocar aqui. 20 vezes x é 20x, que é igual 350 vezes 1. 20 vezes x é o próprio 20x, né, gente? Igual 350 vezes 1 é 350. E agora? Como que eu saio daí? Como é que eu acho esse x aí, pessoal? É a equaçãozinha, né? Eu tenho que dividir por 20 para tirar esse 20 daí, concorda? Eu vou dividir por 20 dos dois lados. Mas, na prática, tudo que está multiplicando de um lado, eu jogo dividido por outro. Ó. Então, vai ficar 350 dividido por 20. Como eu vou dividir isso daí, eu posso cortar os zeros ali, vai ficar 35 dividido por 2, né, que dá 17,5. O que eu achei aqui? Essa regra de 3 aqui, eu fiz para descobrir quantos litros ele gastou para percorrer 350 quilômetros, concorda? Porque ó, a regra de 3 foi feita com 20 quilômetros, ele gasta 1 litro, 350 quilômetros, quantos litros eu vou gastar? Ou seja, esse X aqui é quantos litros eu vou gastar. Então, foi 17,5 litros. Mas a pergunta do problema é, considerando que o valor do litro de gasolina é de R$ 3,99, qual foi o valor gasto nessa viagem? Se ele gastou 17,5 litros, basta eu multiplicar por R$ 3,99, e aí eu chego na minha resposta. Né? Se ele andou 17,5, gastou 17,5 litros, e cada litro custa R$ 13,99, vamos multiplicar aí e ver quanto que dá, né? Então, vai ser aí, ó, 17,5 multiplicado por 13,99. 69,82. Ou seja, o André aí, ele chegou na resposta aí, né? Aproximou, né, André? A resposta. Não sei se você chegou nisso, mas a aproximação que você fez aí tá errada, tá? Você poderia, como aqui o último número é 5, você pode optar por subir ou descer, tá? Para aproximar isso daí. Mas não vamos aproximar porque não é um número infinito, né? Então vamos colocar aí o valor exato dele, que é 69,825. Ele gastou R$ 69,825. Tá? Então você pode dar a resposta lá completa, né, no seu caderno. Ficou claro isso daí, pessoal? Ou não? Ficou claro aí? Ficou. Beleza. Espero que eu esteja ajudando vocês e não piorando a situação, tá? Então vamos lá. Então, questão de 3. Um automóvel partiu da cidade de Recife às 10 horas e chegou na cidade de Natal às 17 horas. Ele percorreu 290 quilômetros. Qual foi a velocidade média desse automóvel? Vamos lá, vamos resolver esse problema também. Vou apagar esse daqui, que nós já fizemos. Opa, não quero isso não, quero isso aqui. É um problema de cálculo de velocidade média. E a velocidade média, nós já sabemos calcular. A gente fez lá no exercício 1, né? Como que faz para mim calcular a velocidade média, gente? Velocidade dividido pelo tempo? Não. Tá. Vamos voltar lá para ver, ó. Velocidade média. Para calcular a velocidade média, utilize a fórmula.
VM, que é a velocidade média, né, é igual a distância percorrida dividido pelo tempo gasto, né? Toda vez que você pensar em velocidade, gente, é importante você lembrar do seguinte, não sei aí quem anda com o pai de carro, com a mãe, com o tio, com o avô, sei lá, alguém de vocês deve andar em algum carro, né? E no marcador do carro, ele tem um velocímetro, né? Que ali, naquele velocímetro, nada mais do que ele está marcando a velocidade média ali, tá? Então, quando está marcando lá, por exemplo, 100, aí tem a unidade embaixo, assim, no velocímetro. Está marcando 100 quilômetros por hora, né? 100 quilômetros por hora. Quando você pensa em quilômetros por hora, você pensa assim, bom, quilômetro é distância, hora é tempo. Ah, então velocidade nada mais é do que a divisão entre a distância e o tempo, tá? Então vamos voltar lá no exercício. Velocidade média, então, é a distância, né, dividido pelo tempo. Vamos colocar aqui um traço aqui, né, que é a divisão entre esses dois. Distância dividido pelo tempo. Bom, ele quer que eu calcule essa velocidade. Qual é a distância percorrida por esse automóvel, gente? Ó, no problema. Ele percorreu 290 quilômetros. Então, vamos lá. 290 quilômetros. Qual é o tempo que ele levou para percorrer essa distância? Lê aí no problema, vê se você consegue achar o tempo que ele levou, qual a distância que ele percorreu. Ele saiu de Recife e foi para Natal, né? 7 horas, né? Ele saiu às 10 horas da manhã de Recife e chegou na cidade de Natal às 17 horas, ou seja, ele levou 7 horas para percorrer essa distância, né? Ou seja, a velocidade média que esse automóvel desenvolveu durante o trajeto, lembre-se, velocidade média, beleza? É nada mais, nada menos que eu pegar e dividir 290 por 7, tá? 290 dividido por 7 vai dar 41,42. Como está 8 ali, vamos aproximar para 41,3, tá? Toda vez que você lidar com números assim, que são muito grandes, tá vendo? Tem muitos números depois da vírgula, você vai pegar os dois próximos números depois da vírgula. Para mim aproximar, eu tenho que observar o terceiro. O terceiro é 8, ou seja, é acima de 5. Então, a aproximação, eu vou aumentar uma unidade ali naquele 2, ou seja, vai ficar 41,43 a aproximação, tá? Então, aproximadamente aí, 41,43 o quê, gente? Qual é a unidade aí de velocidade? O que eu tenho que colocar aqui para a resposta ficar completa? 41, Quilômetros por hora. isso, 41,43 quilômetros por hora. Nunca pode esquecer de colocar a unidade, senão o seu exercício fica incompleto, tá? 41,43 quilômetros por hora, tá? Então, essa aqui é a resposta final. Tudo bem? Alguma dúvida? Nossa aula vai até que horas, hein, gente? Bom, alguém pode falar para mim a hora que vai? Acho que vai até 9h45, é isso? 9h45. Tá, nós já estamos em 9 horas e 23 minutos aqui para mim, confirmar. Isso, 9 horas e 23 minutos. Eu vou deixar esse tempinho, agora até as 9h45, não é para você ir parar de estudar, não, tá? Eu vou deixar aqui agora para você fazer o exercício 4, que na verdade é a mesma coisa que os outros lá, mas olha a diferença. Vou ler com vocês aí. A população estimada para a cidade de Foz do Iguaçu, no ano de 2019, foi de 258.532 habitantes. A área territorial do município é de 618,057 km². Lembre-se, hein, gente? Esse vírgula aí não é igual a ponto. Ou seja, não é 618 mil ali, é 618,057 km².
qual é a densidade demográfica desse município. Aí ele fala ali para você, ó, para calcularmos a densidade demográfica, utilizamos a fórmula D é igual a habitantes dividido pela área. É a razão. Então, densidade é a razão entre habitantes e área. Eu quero que você faça esse exercício para mim. Eu não vou dar mais a aula agora, tá? Eu vou ficar aqui disponível para você até as 9h45 para você tirar dúvida. Então, você vai fazendo aí, tá? O 4, o exercício 5, ele também fala para você. Tudo é a respeito de problemas, que envolve razão, tá? E proporção também, tá? Professor, Aí, ó, eu queria agora, esses exercícios estão onde? Então, no caderno Aprender Sempre, naquele de capa azul, Tá. tá? Eu estou na página 72, tá? O exercício 1, o 2 a gente fez, o 3 a gente fez, o exercício 4 em diante, né? Eu vou pedir para você fazer até o exercício... Até o exercício 5, ou seja, você tem o exercício 4 e o exercício 5 para fazer. Não, peraí. Está errado aqui na apostila. Página 72, exercício 4. Exercício 5 da página 73. Aí vem aqui, letra D. Aí, na verdade, aqui seria 6, tá? Aqui está como 5, tá vendo? Então, seria 6. Até o exercício 6, na página que vai até a página 75, ou seja, a gente para nas aulas 5 e 6 aqui, tá vendo? Que a gente vai ficar para a próxima aula isso daqui. Mas eu já vou pedir para você fazer isso daqui, eu vou ficar aqui até as 9h45, ligado, qualquer coisa vocês, é só me chamar, tá bom? Eu vou estar por aqui. Pode fazer esse exercício aí. Vou deixar aqui na tela o exercício 4, que é onde a gente parou, tá? Tenta fazer o exercício 4 aí, tá bom? Vou dar um tempo aí para vocês fazerem e pensarem. Qualquer coisa é só me chamar. Pessoal do centro de mídias, deixa eu ver, ó, caiu, ó. Coitada da Isabelle, tava... Deixa eu ver se ela tá lá ainda. Deve ter saído já. Professor, Oi. na aula passada o senhor falou que ia trabalhar mais com a gente sobre triângulo retângulo, explicar um pouquinho sobre isso. Porque até agora eu não entendi muito. Tá, deixa eu só confirmar um negócio aqui. Nas aulas anteriores a gente chegou a utilizar isso? Não, né? A gente parou de números reais, né, gente? A última aula foi números reais. Se vocês quiserem, eu explico um pouco de triângulo retângulo, se quiserem, não tem problema. Nesse tempinho tem como explicar um pouquinho? Tem sim. E o pessoal que já sabe triângulo retângulo pode continuar fazendo, tá? O exercício 4. Mas eu explico para você sim. Deixa eu colocar aqui no exercício 4, aqui, ó. Tá? O pessoal que está aí pode fazer no exercício 4 aí da página 72, tá bom? Ah, pessoal, uma coisa importante, antes de eu explicar sobre triângulo retângulo, quem pediu para explicar triângulo retângulo aí? Fui eu, Letícia. Ô, Letícia, eu explico sim, tá? Deixa eu só... Ô, André, você faz o que você achar melhor, tá bom? Se você quiser fazer em casa, não precisa estar aqui. Se tiver dúvida, eu vou estar aqui, tá? Mas se quiser, pode sair. Yasmin, não é para ficar na aula e fazer a atividade que ele passou. Isso, Yasmin. Tá? Mas pode permanecer na aula e fazer também, mas não sei o que o André quer fazer aí, tá? É só para avisar o pessoal aí, que eu... Peraí que fugiu da minha cabeça agora o que eu ia falar. Bom, já eu lembro. Vou explicar sobre o triângulo retângulo aqui. Ah, uma coisa importante, lembrei. Na internet, provavelmente, vocês acham as respostas para esse exercício, tá? Mas eu quero pedir para vocês, sejam alunos protagonistas, né? Sejam alunos responsáveis. Não copie para me entregar, porque não adianta nada,
tá bom? Não adianta nada, você não vai aprender nada e você vai postergar com a barriga, você vai ficar empurrando com a barriga aí. Não faça isso não, tá bom? Então, a Letícia, é a Letícia, né, que pediu para explicar? Eu sou ruim de Isso. nome. A Letícia pediu para explicar um pouco sobre triângulos e retângulos. Bom, vou colocar aqui um triângulo. Antes de mais nada, Letícia, como é que você sabe se um triângulo ele é retângulo ou não é retângulo, tá? Existe uma coisa chamada ângulos. Antes de mais nada, a gente precisa estudar ângulos, né, para saber o que é isso. Quando eu tenho dois segmentos de reta, como esse daqui, que eu estou colocando aqui, imagina que eu tenho aqui um ponto, tá? Tem um ponto aqui, e aí eu coloco nesse ponto, vou chamar ele de ponto A, coloco nesse ponto aqui um segmento de reta que vai de A até B, tá? E eu coloco um outro segmento de reta que vai até C aqui, ó, tá? E eu junto, ele vem de A até C e de A até B. Tem dois segmentos de reta. Entre esses segmentos de reta, aqui, ó, ele forma um ângulo, tá? Ele forma um ângulo ali. Existem alguns tipos de ângulo, tá? Existe este ângulo aqui, que a gente chama ele de ângulo agudo. Agudo, tá? Por que que ele é um ângulo agudo? Porque ele é menor do que 90 graus. Lembra disso, no fundamental? Existem ângulos que Professor, são... eu lembro do reto, agudo e obtuso, né? Isso, obrigado. Pronto, já conseguimos avançar. Existem o ângulo reto, e qual que é o especial do ângulo reto aí? O que ele representa? O ângulo de 90 graus, né? Ou seja, existe um ângulo que, entre esses segmentos de reta, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo a gente chama de ângulo reto, beleza? Esse aqui é o ângulo reto. E o triângulo retângulo, né? Ele tem um ângulo reto. Ele possui um ângulo reto. No caso desse triângulo aqui, é esse daqui. Este aqui é o ângulo reto dele. E, logicamente, ele possui outros dois ângulos, né? Que são este e este. E nós sabemos, visivelmente, dá para olhar que esses ângulos são ângulos agudos, né? Eles são ângulos menores do que 90 graus. Poderia chamar esse ângulo aqui de alfa e esse de beta. Eu não sei quanto esses ângulos valem, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que ele é menor do que 90 graus, tá bom? Bom, quando eu estou falando de triângulo retângulo, que ele possui um ângulo reto, a partir daí, eu consigo dar nome para os lados dele, tá? Então, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que está aqui, ou, podemos dizer, o lado maior, a gente chama ele de hipotenusa. Hipotenusa, tá? E os outros dois lados que sobram, a gente vai chamar de cateto, tá? Então, aqui, esse lado eu tenho um cateto, e o outro lado aqui eu tenho outro cateto. Ficou claro até aqui? Nomezinhos eu decorei, eu sei um pouquinho dos três. Ah. Peraí, não entendi o que você falou. Desses nomezinhos eu sei, eu tava vendo um pouquinho. Você sabe identificar a hipotenusa de um triângulo, tudo tranquilo, isso? Sim, sim. Então, de triângulo retângulo, você tá ok. Agora, obviamente, né, o triângulo retângulo, pessoal, ele é tão importante, mas tão importante, que o seu celular ele não funcionaria se o Pitágoras não tivesse descobrido uma relação, o triângulo retângulo lá no Antigo Egito, lá para trás, tá? Lá no 3, 4 mil anos atrás, o pessoal já sabia o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, o que o triângulo retângulo faz a gente lembrar? Ele faz a gente lembrar do teorema de Pitágoras. E o que ele diz, o teorema de Pitágoras? Ele diz que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, elevado ao quadrado, ele é igual vou escrever que é melhor, é igual a... Professor, Oi.
A aluna Isabelle, ela não tá conseguindo entrar na reunião. Ela De estava novo. no mídias, né? Eu tô Tipo, ela ouvindo. entrou e saiu. Só que agora ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver. Aqui não está pedindo, não tá sendo pedido aqui, não. Não tem nenhum pedido aqui para mim. Mas ela não tá conseguindo entrar, não. Tá, mas fala para ela tentar pelo centro de mídias, que eu estou ao vivo lá também. Tá bom, vou falar pra ela. Tá? Obrigado. Então, vamos lá, voltando aqui, o Teorema de Pitágoras. O que significa, né, o Teorema de Pitágoras? Ele é igual a hipotenusa elevada ao quadrado. Hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto. Essa é a frase que você precisa saber, tá? Praticamente, o que a gente faz? Vou colocar aqui, agora, em vez de colocar esse cateto aqui, eu vou falar que ele vale A, tá? Vou chamar de B. Esse cateto aqui eu vou falar que vale B. Esse cateto aqui vale C. E esse cateto aqui eu vou falar que vale A. Tudo bem até aqui, Letícia? Sim. Então, traduzindo essa frase aqui, ó, hipotenusa elevada ao quadrado, que o Teorema de Pitágoras descobriu, né? Vai ser a hipotenusa que eu chamei de A elevado ao quadrado. Vai ser igual ao cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Ok? Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Deixa eu pegar aqui na internet. Tem umas imagens bem legais de trabalhar. Teorema de Pitágoras. Essa imagem aqui é interessante. Deixa eu ver aqui. Não é essa que eu quero. Vou pegar aqui. Olha lá. Imagina que eu tenho aqui, então, o triângulo retângulo, tá? Os catetos B e C, e a hipotenusa, que é o A aqui. Ou seja, o Teorema de Pitágoras afirma que é válida a relação A ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos elevado ao quadrado, B e C. Tá? Demonstração do Teorema de Pitágoras, aí tem um pouco mais complexo. Tá? Esse aqui é importante. Tá? Triângulo pitagórico, esse aqui é muito importante. Um triângulo retângulo qualquer é chamado de triângulo pitagórico caso a medida de seus lados satisfaça o Teorema de Pitágoras. Então, o triângulo mais simples que a gente tem aí é esse triângulo que está aí na tela, que é a hipotenusa vale 5 e os catetos 13, um cateto vale 13 e o outro vale 4. Tá? Quando eu coloco ele no Teorema de Pitágoras, o triângulo acima é pitagórico, pois 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos provar isso aqui. Ó. Se o meu triângulo aí, retângulo, né? Ou será que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro? Vou colocar um triângulo retângulo aqui, né? Em que aqui vale 3, aqui vale 4 e aqui vale 5. A gente chama isso de triângulo de ouro, tá? É o triângulo de ouro, é o 3, 4 e 5. Toda vez que você quiser um triângulo retângulo, você sabe que esse triângulo que tem catetos igual a 3 e 4 e hipotenusa vale 5, ele é pitagórico, ou seja, ele é uma verdade. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, é igual a soma dos dois catetos elevado ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Bom, 5 elevado ao quadrado, ele é 25, né? Vale 25. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25, ou seja, 25 ele é igual a 25. Isso é uma verdade? É uma verdade. Então, esse triângulo, ele satisfaz o Teorema de Pitágoras, ou seja, ele é pitagórico, percebe? Agora,
teria como eu... Aí eu posso aplicar exercícios, né, gente? Posso aplicar exercícios, ó. Já o triângulo a seguir não é pitagórico, ou seja, 26 ao quadrado é diferente de 24 mais 7. Esse triângulo aqui com esses lados aqui, esse triângulo retângulo não é pitagórico, tá? Bom, o que eu quero fazer com vocês é esse exercício aqui. Deixa eu pegar ele aqui, vamos fazer ele junto, utilizando o teorema de Pitágoras aí. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar ele aqui. Aí, ó. Determine x no triângulo a seguir. Vamos lá. Opa. Voltar aqui. Quero só ele. Diminuo aqui um pouco. Aí. Vamos determinar o valor de x. O x que ele quer determinar é quem aí, Letícia? Ele é hipotenusa ou é cateto? Cateto? Né? Ele é cateto. A minha hipotenusa aí vale 13, né? E o outro cateto vale 12, tá? Então, utilizando ele no teorema de Pitágoras, como é que ele ficaria? Ele ficaria 13 elevado ao quadrado, tudo bem? 13 ao quadrado, que a hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos, né? Ou seja, x elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. Tudo bem até aqui? Sim. Bom, 13 ao quadrado é 13 vezes 13. Isso dá 169, tá? É igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Isso dá 144. Tudo bem até aqui? Aham. Como é que eu faria para achar o x agora? O que eu poderia fazer aí para achar o valor do x? Porque ele quer que eu determine o valor do x. Eu sei que isso é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto. E ele eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nele. Hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado, é igual a soma dos dois catetos elevado ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Agora dá para me descobrir o x porque eu estou numa equação, né? O que eu faria agora para descobrir esse x? Alguém aí está na sala, consegue identificar para mim o que eu tenho que fazer? O X, no caso, vai para o lado esquerdo, né? Ou não? Ou o X Poderia fazer isso. Mas quando você joga esse x para o lado esquerdo, o que acontece com o sinal? Fica negativo. Fica negativo, né? Bom, então, mas eu não quero x negativo. Então, em vez de jogar o x, vamos jogar o 144, e aí vai ficar assim, ó. 169, o 144, que é positivo, vai para o outro lado, fica negativo, então fica menos 144, que é igual a x elevado ao quadrado. Tudo bem até aqui? Sim. Bom, então 169 menos 144 é 25, tá? Então 25 vai ser igual a x elevado ao quadrado. Como 25 é igual a x ao quadrado, então eu posso dizer que x ao quadrado é 25. Eu só mudo ali, não posso? Sim. Tudo bem? Agora, como que eu faço para tirar esse quadrado aqui do 25? Do x, quer dizer, desculpa. Como é que eu faço para tirar esse quadrado aqui do x? Ou seja, quando é mais, eu jogo para o outro lado, fica menos, né? Quando é vezes, eu jogo para o outro lado dividindo. Mas e o quadrado? Como é que eu jogo ele para o outro lado? Como é que eu extraio esse quadrado ali? Eu preciso pensar aqui, qual é a resposta de x aí? Alguém já sabe? Em forma de raiz, senhor? É isso aí, né? O x vai ser igual a raiz de 25, né? Então, deixa eu colocar aqui um pincel. Porque desenhar a raiz aqui no Paintbrush eu não conheço, não consigo, tá? Vai ser igual a raiz quadrada de 25. Né? E qual é a raiz quadrada de 25? Seria 5, né? Então o meu x aí, ó, é igual a 5. Até porque se você voltar aqui e substituir 5 aqui no lugar do x, ó, 5 ao quadrado é 25. Tudo bem? Sim.
Ficou claro agora? Sim, senhor. Então, Letícia, eu aconselho você a aprofundar, né? Por exemplo, se você digita Teorema de Pitágoras no Google, nossa, sai toda a explicação, sai aqui a resolução, a questão 2, tem uma outra questão para você resolver, tá vendo? Para você fazer. Como nosso tempo já deu, tem 1 minuto só, não dá tempo de eu fazer. Mas é isso, tá? Se vocês precisarem de algo, não hesitem em falar, igual a Letícia fez. Não estava fazendo parte da nossa atividade hoje, triângulo, retângulo, mas ela estava com dificuldade nisso, pediu para me explicar, não tem problema nenhum. Lembrando que vocês precisam fazer, né, a sequência de atividades 2, aula 1, 2, 3 e 4, tá bom? A aula 5 e 6, que está na página 74, se não me engano, ela vai ficar, não, está na página 75, ela vai ficar nas aulas posteriores. Tudo bem aqui? Até aqui, pessoal? Então, acho que por hoje foi só. Obrigada, professor. Tá precisando. Eu estava com dúvida. De nada, pode perguntar quando precisar, tá bom? Ah, pessoal, abre a câmera aí para me tirar um print rapidinho. Vou parar a apresentação aí. Professor, pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Hã? Faz isso comigo não, professor, por favor. Ah, rapidinho, nunca vi a cara dos 6, só eu fico mostrando minha cara feia aqui, pô. O senhor está de sacanagem com a minha pessoa, né? Ah, rapidinho, abre aí, todo mundo, vai. Eu tô com uma cara de morta e minhas cortas Quero ver geral. Já basta Quero Só ver eu tô com geral cara de do morta, a cabelado. beleza não. do senhor e a beleza nossa vai travar o Radinho. Descabelado, escondeu no dente, tá assistindo a aula. O Radinho tem 1 GB de memória só, professor. Se abrir a beleza dessa turma, ele vai travando. Professor, o senhor sabe que eu tô aqui? Hã? O senhor já sabe que eu tô aqui para que abrir a câmera desnecessário, não é? Ah, tá bom. Então, próxima aula nossa, eu quero todo mundo, para tirar um print da tela, todo mundo com a câmera aberta, beleza? Tudo bem. Eu tô mais bonitinha. Ufa! Na próxima aula, passa um pente, vai no espelho, faz uma maquiagem, penteia o cabelo, para nós abrir a câmera, beleza? Aí, ó, André, beleza, André? É isso aí. Esse é corajoso, viu? Próxima aula, quero ver geral abrindo para nós tirar um print. Vai Vamos não, tirar um Deus print da grego, porque eu não vou mostrar minha câmera. Sou lindo, maravilhoso. Vai queimar o filme aqui da minha câmera, pô. Galera, é isso aí, tá? Vou parar aqui a gravação e vou interromper a aula, tá bom? Então fiquem com Deus.